Olá, estamos de volta com mais um programa. Hoje nós vamos falar de um assunto corriqueiro, mas ao mesmo tempo merece reflexão profunda. Nós vamos falar sobre sonhos, planos e sobre as frustrações quando eles não acontecem. Para isso eu estou aqui com a psicóloga Júlia Scalon. Seja muito bem-vinda, viu, Júlia? Muito obrigada, Evacira. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A Júlia trabalha com orientação de carreira e consultoria para empresas e também com psicoterapia na área de fenomenologia existencial e humanista. Ô Júlia, o que são os sonhos, os planos, os projetos? Existe uma diferença conceitual? Então, esse é um tema até bem interessante, que eu acho que é comum a todo mundo, né? Todo mundo se interessa por essas coisas. E acho que o sonho, se a gente pudesse delimitar de um jeito diferente, o sonho seria o mais amplo, né? Seria o que a gente almeja como um projeto a longo prazo da vida. E as metas seriam essas pequenas etapas que a gente conclui ao longo da vida para ir atingindo e sentindo que está executando. Então elas são mais concretas e ajudam a gente a construir o sonho. Então acho que isso tudo tem tudo a ver, assim, são temas muito parecidos, mas eles diferenciam um pouco pelo tempo, né, pela temporalidade deles. Tem uma época que é mais recorrente as pessoas sonharem, que é o final do ano ou o início de cada ano. Por quê? Então, isso acho que é um começo muito interessante para a gente conversar, porque se a gente parar para pensar, é uma construção humana, né? A gente falar que o tempo em determinado momento acaba e vai começar um ano novo, né? Isso não existe, na verdade, na prática, o tempo segue correndo, mas a gente fez essa construção social até para organizar algumas coisas da nossa sociedade, mas isso ajuda demais a gente a começar a refletir de novo como que a gente vem se construindo. Então, eu acho que esses momentos, né, começo do ano, fim do ano, é o momento que você começa a refletir que você está se narrando de algum jeito. Né? Você está contando uma história sobre a sua vida, você está construindo algumas coisas sobre a sua vida e você começa a parar para pensar que você pode se construir de um jeito diferente. Então, é aquele momento, aquele estalo de reflexão que você tem a oportunidade de parar. Eu acho que é esse tempo de pausa, né? Que é esses dois polos, assim, do começo e fim de ano. E como afeta o nosso cérebro, né, esse calendário aí, é importante sonhar? Nossa, com certeza. Eu acho que é uma habilidade humana, eu acho que essa é a primeira concepção, né, porque o que diferencia a gente dos outros animais é que a gente consegue sonhar, a gente consegue ter a liberdade para executar as coisas que a gente quer executar e de fazer escolhas. Né? Os animais não conseguem fazer isso, eles têm algumas outras dimensões muito parecidas com a gente, né? Emocional, afetiva, mas essa capacidade de se projetar para frente, quem tem e quem pode fazer é o humano. Então acho que é um momento assim, importante de executar. Entre esses planos aí, esses sonhos que geralmente a gente faz, todos nós em maior proporção ou menor, né? Tem muito de coisa prática, do que é objetivo mesmo, né? Eu vou mudar de emprego, eu vou passar na faculdade, eu vou comprar um carro novo, eu vou fazer mais viagens. Isso é o mais comum mesmo na sua prática enquanto psicóloga? Eu acho que esses são os mais corriqueiros, né? Aparece para quase todo mundo esses desejos mais práticos, mais concretos, mas também surge muito desejo de desenvolvimento pessoal, né? Então eu quero relações mais duradouras, eu quero me casar, ter filhos, construir uma família, eu quero aprender a lidar melhor com a minha raiva. Então tem essas coisas mais sutis também que aparecem nessa virada de ano, assim. Então acho que varia um pouco do concreto e desse mais abstrato também. E eu conheço pessoas que falam simplesmente assim, eu não sonho, eu não faço plano, eu deixo as coisas acontecerem. Por quê? Eu acho que assim, essa habilidade também é uma habilidade interessante, de você conseguir se soltar do sonho para que ele não vire uma fixação para você também. Mas não sonhar em momento nenhum é uma coisa que às vezes vai te impedir de às vezes buscar áreas diferentes, né, momentos diferentes da vida de cada um, né? Então vai se desenvolvendo de jeitos diferentes. Muita gente tem essa dificuldade de transmitir sonhos, de fazer esses planejamentos, às vezes por uma falta de até autoestima, né, de achar que o lugar que está é o lugar onde consegue estar. Mas algumas pessoas também não exercitaram isso até na infância, essa imaginação, essa curiosidade, a criatividade em si, é como se a gente escrevesse roteiros para a nossa vida futura.
né? Então essa é uma habilidade muito legal que às vezes a pessoa não aprendeu a desenvolver. Mas é legal também ter essa flexibilidade para não se apegar tanto no sonho, para que ele não vire um peso, né? Que ele tem que ser uma asa, né? Não tem que ser um peso. Amparado nessa resposta sua, tem aqui uma frase do Charles Chaplin que fala assim: enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. O que você comenta sobre ela? Uma frase muito bonita. Eu acho que essa concepção do rascunho do futuro traz de volta o que a gente estava conversando mesmo, de que a gente está escrevendo a nossa história, e não só a nossa história, mas quem a gente é. Então, tem até uma concepção legal que a gente pode usar de metáfora, do quanto a gente dá sentido para as coisas não surgem, né? A gente dá sentido para as coisas. Então, por exemplo, um presente, se eu te der um presente aqui agora, todo embrulhado, com uma fita bonita, quando você olha para aquele embrulho, aquele presente, você vai começar a pensar, nossa, ela me deu um presente, né? O que será que tem aqui dentro? Você vai se encher de alegria e interpretar aquilo como o sentido de um presente. No momento que você abre aquele presente, o papel, a embalagem, ele passa a ser lixo, né? Ele passa a ser jogado no lixo, você olha já pelo conteúdo e aquele papel que te chamou a atenção no início, ele já vira uma coisa mais descartável. Então, no momento, o sentido que você estava dando para aquela caixa de presente, né, para aquele embrulho bonito e chamativo, mudou. Então, acho que lembrar desse rascunho significa pensar que a gente está atribuindo sentido o tempo inteiro. Né? A gente está dando sentido para as coisas e a gente pode dar sentidos melhores. Né? Então, acho que isso é um paralelo legal assim, de se fazer. Então, a gente está sempre nutrindo a nossa alma, a nossa expectativa de uma maneira moderada, ou não? Depende, assim, o que você fala, assim, de não virar uma frustração, de não passar a ser algo patológico. Sim. Aí isso acho que a gente pode entrar até na qualidade do desejo, porque a gente nem sempre se deseja coisas boas, apesar de achar que a gente está se desejando. Não? Nem sempre, porque eu acho que isso que talvez faça, a gente talvez vai conversar um pouco mais aprofundado, mas o desejo não dá certo, né? Por que às vezes o desejo não dá certo? Então, acho que alguns pontos que a gente pode analisar, dentre eles, o primeiro é essa qualidade do desejo. Porque se a gente está o tempo inteiro atribuindo significado, atribuindo sentido para as coisas, a gente vai, no fim do ano, por exemplo, escreve uma resolução de ano novo, né? Algumas metas, todo mundo pega o papelzinho e para pensar. Pega na caderneta, na agenda. E às vezes esse momento ele não vem acompanhado de muita reflexão, às vezes ele é quase mecânico, né? Vou colocar aqui, escrevo 15 minutinhos e deixo aquilo ali parado no papel. Só que se você parar para analisar o sentido do desejo que você colocou ali dentro para você, ele vai ser um desejo diferente para cada um. Então vou usar um exemplo para ficar mais claro, assim, desenhado. Vamos supor, me conta uma meta sua, assim, que você escreveu, dessas práticas. Eu quero aprender uma arte nova, eu quero viajar um pouco mais. Legal. Então, essas são coisas concretas que você consegue fazer no mundo, assim, né? Uhum. E aí, essa intenção de avaliar a qualidade do desejo é meio que você se perguntar, para quê? Para que você quer viajar mais e conhecer novas artes? Aí vem o sentido. Vem o sentido. E aí, por exemplo, esse sentido que você está atribuindo a viajar pode ser diferente para você e para outra pessoa que está colocando viajar. Então, um exemplo bem banal que às vezes aparece para todo mundo assim, eu quero começar a academia. Sim, né? aparece muito. Eu quero começar a academia. E aí para alguém, aquele começar a academia pode significar, eu quero manter uma vida saudável, eu quero ter mais energia para eu conseguir me dedicar para a minha vida, né? Fazer as coisas melhor. Isso é uma qualidade de desejo boa, porque você está distribuindo benefício para você e para a vida de outras pessoas, porque você vai estar agindo no mundo também. Agora, tem gente que pode, às vezes, desejar, eu quero entrar na academia. Aí ela vai investigando esse sentido, e o sentido primário, aquele que está mais predominante na pessoa, é o de, às vezes, se encaixar num padrão de beleza estabelecido. E aí, esse desejo, esse sentido, vai causar sofrimento. Então, você está se desejando uma coisa que vai causar sofrimento. E que você não vai se encaixar, porque esse padrão ele é muito fluido, é um padrão que nunca satisfaz totalmente, você vai continuar buscando aquilo. Então é um desejo que, mesmo que você realize ele ainda vai continuar te frustrando. Aí vem uma infelicidade. Sim. Que está associada à frustração. Isso. Aí ela recorre lá
Eu fiz planos, eu sonhei e não consegui realizar. Aham. É isso que acontece ao longo do ano, que quando chega no ano, fala, gente, ali alguns meses depois a gente já está falando. Eu não consegui fazer tudo que eu planejei ainda, e já se passaram tantos meses. Sim, que aí bate esse sentimento de não conseguir, né, falhei de algum jeito. E isso, assim, aí essa primeira parte, se você analisa bem a sua intenção, né, se a sua intenção então é viajar, conhecer novas artes, para entregar um programa melhor, para entregar uma relação melhor para as outras pessoas, é um desejo que vai te trazer felicidade. Então esse é o primeiro ponto. E aí realizar ele é a gente lembrar que é um processo, né? Que qualquer mudança de hábito, qualquer implementação de hábito é diária, né? E a gente às vezes está acostumado a uma visão meio rápida das coisas, né? Digitar no Google e aparecer, comprar uma televisão, a televisão está aqui no outro dia, comprar um celular, o celular está ali. E essa construção de desejos de ano novo é muito mais como uma arte da jardinagem, por exemplo. Que é você entender qual que é o solo que você vai plantar, qual que é a semente que você vai pôr, como que você vai nutrir aquilo, a semente precisa de mais água, menos água, sol, menos sol. O tempo para germinar. O tempo para germinar. Então você precisa ter essa ciência do que você está plantando, né? Como que vai ser aquilo no seu solo? O que seu solo já tem de dificuldade, que às vezes hábito que concorre, né? Então eu quero muito ir na academia todos os dias, mas eu adoro dormir muito. Como que isso vai? Você vai ter que quebrar um hábito também, né? Então é um processo de você conhecer muito desse desejo, do processo do desejo, para depois você começar a ter a prática, né? Porque a prática é o mais importante, começar, devagarzinho começar. Júlia, esse imediatismo aí que você se referiu, ele tem a ver com as pessoas falarem que o tempo está passando rápido demais, o mundo está muito corrido. O que significa isso mesmo nessa área sua existencial e humana? E o tempo, essas perguntas que você fez é a pergunta essencial, né? Porque a gente está imerso numa temporalidade e numa espacialidade. Então, o que a gente tem agora é aqui, né? A gente está aqui, eu estou na sua frente, você está na minha frente, e a gente está no momento do tempo. Então, quando a gente fala que o tempo está passando rápido, às vezes tem a ver um pouco com essa percepção de que eu não estou muito presente, né? Eu estou tão em outros lugares que quando eu vejo, o tempo já passou. Né? Então eu não estou aproveitando a qualidade do que a gente está experienciando aqui, eu estou pensando lá no meu próximo compromisso, eu estou pensando no meu próximo ano e pensando em coisas que não me trazem para o presente, e aí de repente quando eu volto, acabou. Né? Então é essa percepção como se seu corpo voltasse e aí não encontra mais a presença mesmo, a essência da coisa. Esse distanciamento aí, vamos ver se fala como uma verdade, que eu vou te falar de uma frase, que é um provérbio, que diz o seguinte: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eu gostaria que você comentasse. É interessante também essa frase. Eu acho que a gente pode pensar, até esse termo Senhor Deus, ele pode ser entendido para pessoas diferentes como um termo diferente, né? Para algumas pessoas vai ser Deus, para algumas pessoas vai ser natureza, para algumas pessoas vai ser alguma coisa que elas acreditem que reja isso tudo, né? Que esteja dentro da espiritualidade individual. Isso, tá na religião de cada um, na conexão que elas estabelecem. Mas tem esse elemento, né? Esse elemento de que é uma coisa que está para fora do nosso controle e que é uma coisa que a gente não pode necessariamente agir sobre. Né? Ela está ali, é o universo. Tem alguma coisa acontecendo no universo que está um pouco fora do nosso controle. Isso existe, né? A gente não está completamente capaz de desenhar o nosso destino, porque a gente está imerso num mundo cheio de variáveis também, né? Se uma pessoa quiser ler essa frase no viés da matemática, por exemplo, é como se fosse uma equação cheia de variáveis que tem muitas que você não consegue controlar, então não vai dar o resultado final. Né? E Deus é isso também, Deus é essa força que vai te conduzir às vezes para algumas coisas que você precisa viver ou que precisa acontecer no fluxo do universo. Então tem esse elemento de mistério que é natural do ser humano mesmo, assim, né? Que é a liberdade e a angústia que vem justamente disso. Eu não estou no controle de tudo, né? E aí eu preciso encarar que essa é uma realidade humana também. Eu posso fazer algumas coisas, mas algumas coisas eu não consigo fazer. Está no meu limite. Aí é que a gente fala que a vida não tem script.
Que a vida não tem script, a vida não tem roteiro, o que a gente pode é sonhar e traçar algumas metas. Pode ser. Eu acho que esse traçar metas e traçar sonhos é justamente você falar assim, eu quero atribuir o meu sentido para o que eu estou vivendo aqui. Né? Por mais que eu não saiba exatamente o que é essa experiência aqui na Terra e por que eu estou aqui, eu quero atribuir uma coisa que faça sentido. Então eu vou começar a me desenhar o meu personagem aqui na Terra como uma coisa que vale a pena ser vivida, né? Então aí você vai começando a traçar coisas pequenas, coisas grandes, coisas a médio prazo, a longo prazo e vai se desenhando, assim, praticando, né, ao longo da vida. E como que aprende a fazer isso, Júlia? Isso se aprende? A fazer sonhos ou... Fazer os sonhos com essas metas de uma maneira mais madura, sem trazer essa angústia aí que você se referiu. A angústia é um ponto de partida, porque acho que chega até, é que a gente conversou, chega no fim do ano, você se angustia de tudo que você não conseguiu implementar e você pensa, nossa, tá chegando um novo ano, eu preciso fazer alguma coisa. Então ela é necessária, mas você precisa transformar ela de um jeito mais positivo, assim, mais saudável. Então, para construir isso, né, para começar a fazer metas mais concretas e que fluam mais fácil, eu acho que tem algumas técnicas, né, tem algumas coisas que você pode usar, que depois que você estabeleceu aquela intenção do sentido e depois que você entendeu que vai ser um processo, né, vai ter um tempo para aquilo acontecer na sua vida, você pode usar algumas técnicas que te ajudam. Então, por exemplo, tem coisas muito simples para serem implementadas, por exemplo, aquela regrinha de você... uma filosofia, mas é um método simples. Sim, vamos às dicas. Você antecipar de 5 a 10 segundos a sua ação, a ação que você quer executar. Então, de um jeito bem prático, de um exemplo. Se eu quero, voltando naquele exemplo que a gente estava pegando, na academia. Então, eu quero todo dia ir na academia. Como que eu faço para ficar 10 segundos mais fácil de ir na academia no outro dia? Entendeu? E são coisas muito simples de serem feitas, não vai te demandar um esforço muito grande. São coisas do tipo, eu vou deixar minha roupa organizada, o tênis do lado, ali já perto da cama, porque quando eu levantar, eu vou estar 10 segundos à frente. Entendeu? Essas pequenas coisas vão te ajudando a executar o ato mais fácil. E aí, a outra dica é você executar, mesmo que esteja abaixo da sua expectativa. Então, eu quero correr no fim do ano 50 quilômetros, eu quero conseguir correr 50 quilômetros. Quando você for implementando isso, você não vai conseguir correr 50 quilômetros da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, mas você tem que ir, você tem que sair para correr. Nem que seja assim, vou correr 1 minuto, vou correr 2 minutos, sabe assim, coisas pequenas para você começar a desenvolver a prática em você. Então isso eu acho que são práticas pequenas, né, métodos pequenos, mas tem muita coisa que pode ajudar a começar a fluir melhor isso tudo, né, dessas dicas em si. Essas dicas aí levam também a um autoconhecimento. Sim. A saber realmente o que eu posso, o que meu corpo está suportando e ter disciplina. Com certeza. A arte da disciplina talvez até nos dias de hoje seja uma coisa que está muito difícil de ser implementada, né? Nossa atenção é roubada o tempo inteiro para diversos estímulos, né? Então, se focar e concentrar sua energia numa coisa só é uma coisa que às vezes vai se perdendo. E por isso que você precisa ter muito claro a sua intenção para você ir voltando a isso. A disciplina ela só se mantém com essa intenção. Né? Então, a disciplina é o nome que consegue, o motor que consegue desenvolver essa prática, né, que a gente estava conversando. E com isso evita-se frustração do que você não conseguiu, do que você estava tentando almejar. Então tem que ter muita responsabilidade na hora que a gente vai ali. Exatamente. Pensar, alinhavar o que eu quero para mim, o que eu quero ali no coletivo, no meu entorno, para minha família, e do que eu vou escrever. Isso tem força, isso tem poder? Tem muito poder. E é isso, quando você estabelece uma coisa com a intenção verdadeira e genuína, aquilo, aí a gente volta àquela frase que você trouxe, né, de Deus, ou o universo, ou a natureza, as coisas começam a se alinhar para isso acontecer também. No sentido de, quando você está muito claro, você consegue transmitir muito claro. Então, para todo mundo que eu falar a respeito, não sei, meu sonho é ser uma escritora. Para todo mundo que eu comunicar o meu sonho de ser escritora,
a pessoa vai pegar a minha intenção, ela vai entender que aquilo é genuíno, vai entender que que aquilo é verdadeiro. E aí aquilo vai começar a se espalhar, as portas vão começar a se abrir. Então essas coisas funcionam. E para desejos simples ou desejos grandes, se for com intenção e se for com verdade, aquilo tudo vai se encaixando, assim, né? Vai funcionando. Bom, encerramos o programa. Muito obrigada por você estar aqui, viu, Júlia? Muito obrigada por estar aqui na bancada. É uma alegria mesmo te receber. Obrigada a você, Vacira. Você repassar todas essas informações para a gente agir até com mais cuidado e com mais suavidade também no dia a dia, né? Sem essas cobranças da infelicidade, será que eu vou conseguir, eu não vou conseguir, tudo vem ao seu tempo. Com certeza. Achei bacana o exemplo, a metáfora da jardinagem, né? Sim. Eu acho que estou muito feliz de estar nesse programa também, porque eu acho que essas trocas de conversas que valem a pena, né? A gente conversar de coisas importantes, né? Tá faltando muito. E quando a gente para pensar nessas coisas, são coisas simples, mas que não são fáceis, né? Mas lembrar assim, então eu preciso aprender a ser jardineiro de mim, né? Entender como é que tá meu solo, se tem erva daninha no meio, o que eu quero plantar, como é que vai ser meu jardim, vai ser cheio de girassol, vai ser, né? Entendendo essas coisas para construir uma coisa de verdade, né? Que você entre num jardim interno que seja gostoso de viver. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite. Eu entrevistei a psicóloga Júlia Escalon. Ela trabalha com orientação de carreira e consultoria em organizações e também com psicoterapia no seu consultório, especialmente na área de fenomenologia existencial e humanista. Muito obrigada por sua companhia e esse programa você também verá no meu canal YouTube. Até breve.